Você já ouviu falar da carnificina de Captain Mountains, nas montanhas do Novo México? Este mistério arrepiante envolve um jovem fugitivo, cadáveres marcados por buracos inexplicáveis e uma criatura assombrosa espreitando nas sombras. Prepare-se para uma jornada de suspense e terror, enquanto desvendamos os segredos por trás desse enigma sombrio. Bem-vindo ao canal. Se você é um amante de mistérios arrepiantes e histórias intrigantes, então você veio ao lugar certo. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da carnificina de Captain Mountains, um acontecimento misterioso que assombrou as montanhas do Novo México em 1879. Prepare-se para uma narrativa repleta de suspense, terror e reviravoltas chocantes. Mas antes de mergulharmos nessa história intrigante, gostaria de pedir sua ajuda. Se ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. E se gostar do conteúdo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agora, vamos nos aprofundar na carnificina de Captain Mountains e descobrir o que realmente aconteceu naqueles dias assombrosos nas montanhas do Novo México. Em 22 de julho de 1879, em algum lugar entre as montanhas Capitã e a cidade de Lincoln, Novo México, um jovem de 19 anos chamado Billy, que estava fugindo das autoridades, se deparou com algo horrível. O que ele testemunhou nos dias seguintes foi inacreditável. Quando Billy foi capturado no ano seguinte, Romero pediu a um de seus homens que escrevesse os relatos que Billy lhes contaria, e Romero e seus homens seguiram e investigaram o que Billy lhes dissera. O que eles encontraram os deixou perplexos. Entre os homens que ouviram a história em primeira mão, ela ficou conhecida como a carnificina de Capitã. Eu estava fugindo desde junho do ano passado, indo de um lugar para outro. Quando decidi ir para as montanhas Capitã e ficar por um tempo, eu ia caçar alguns alces que viviam no alto das montanhas e também poderia relaxar por um tempo, sem ter muito medo de ser capturado. Era meio da manhã quando eu estava subindo a montanha e avistei pedaços de roupa em um barranco profundo à minha direita. Parei meu cavalo e ponderei se deveria ou não descer até lá, pois não seria uma descida fácil. Mas quanto mais eu olhava, mais itens começavam a aparecer. Eu estava com fome e não tinha muita coisa comigo, então decidi descer para ver se havia algo que valesse a pena pegar, e possivelmente alguma comida. Eu também estava com sede e precisava encher meu cantil, e provavelmente havia um riacho lá embaixo. Não tenho certeza de quanto tempo levei para chegar lá, mas foi um bom tempo. Quando os pedaços de roupa ficaram à vista, notei que logo acima da colina havia uma carroça virada atrás de uma grande árvore, com itens espalhados. Isso era bom, pensei. Provavelmente encontraria comida e outros itens que valessem a pena pegar. Decidi ir direto para a carroça primeiro. Ao fazer isso, saquei minha pistola, engatilhando o cão. Não sou burro e sabia que ainda poderia haver pessoas por perto. Também sou um homem procurado e sabia que alguém poderia me reconhecer. Quando cheguei a uma distância de cuspir, meu queixo caiu, pois não conseguia acreditar no que meus olhos estavam vendo. Logo atrás da carroça estavam os corpos nus de 12 pessoas. Homens, mulheres e crianças. Eles estavam alinhados ordenadamente em uma fileira, um ao lado do outro. O que era estranho, porém, era o fato de que os corpos tinham vários buracos circulares, do tamanho de potes de vidro. Alguns deles tinham buracos no rosto, o que era uma visão terrível de se testemunhar, pois eu podia ver o interior de suas cabeças. Sentei-me ali por um tempo, tentando pensar no que poderia ter feito buracos tão perfeitamente formados neles. Nada que eu conhecesse. A única coisa possível que me veio à mente seriam balas de canhão, mas eu já vi o que elas fazem com o corpo. E isso não era aquilo. Esses buracos eram muito limpos e precisos. Finalmente desci do meu cavalo e decidi dar uma olhada mais de perto. Eu não estava com medo até aquele ponto, até começar a deslizar minha perna sobre a sela e meus pés tocarem o chão. Sentar-se no alto de um cavalo lhe dá confiança e uma visão melhor do que está ao seu redor. Olhei ao meu redor para ter certeza de que ninguém mais estava por perto que pudesse me fazer mal antes de caminhar até os corpos.
Quando me aproximei a uma distância de toque do corpo mais próximo, o cheiro horrível de carne em decomposição me atingiu e comecei a vomitar. Quando me virei para olhar para os corpos, pude ver que eles estavam começando a apodrecer, e o interior das feridas estava coberto de larvas. Eles estavam lá há alguns dias, pelo menos, ou mais, pensei. Cobri meu nariz e boca com meu lenço enquanto me ajoelhava para dar uma olhada mais de perto e ver o que poderia ter sido a causa de suas mortes. Mais uma vez, as feridas circulares eram perfeitas demais para serem feitas por balas de canhão ou mesmo por alguém com uma faca. Fiquei perplexo e com medo quando me levantei. Então, os pelos da minha nuca se arrepiaram e tive a sensação desagradável de estar sendo observado. Levantei minha pistola enquanto me virava para ver se havia alguém atrás de mim. Ao fazer isso, juro por Deus que vi algo se mover rapidamente de volta para as árvores um pouco atrás de mim. Eu vi apenas o suficiente para saber que não era nenhum animal que eu já tinha visto, mas não consigo explicar o que era. Minha mão da pistola se apertou de medo quando disparei um tiro na direção do movimento. Quase pulei da minha pele quando o tiro disparou, pois não estava preparado para isso. Então gritei: "Quem está aí? Mostre-se, não me faça subir aí." Fiquei ali tremendo de medo, tentando parecer corajoso quando, na verdade, estava com tanto medo quanto um filhote recém-nascido. Eu sabia que precisava ir ver o que era o movimento para ter certeza, mas também sei uma coisa ou duas sobre autopreservação. Eu sabia que o que quer que fosse, poderia ser a mesma coisa que matou aquelas pessoas. Fiquei ali, pistola na mão, olhando para aquela colina por um longo tempo, esperando para ver se o que quer que fosse iria se mostrar. Justamente quando minhas pernas estavam prestes a dobrar e ceder, decidi que precisava inspecionar a carroça em busca de itens essenciais que pudessem ser úteis. Lentamente, voltei para a carroça virada. Enquanto olhava para dentro da carroça, mantive minha pistola pronta e continuei olhando. Atrás de mim havia uma boa quantidade de comida seca e suprimentos na carroça, então rapidamente peguei e carreguei o que cabia nos meus alforjes, o tempo todo sendo cauteloso com o que me rodeava. Então montei meu cavalo e desci até o fundo do barranco para pegar um pouco de água. Quando cheguei ao riacho, fiquei surpreso ao ver um leito de pedras perto do riacho que estava coberto com o que parecia ser sangue, com a poça de sangue ainda em uma das pedras maiores. Parecia bem fresco. Minha cabeça estava imediatamente em alerta. A área era densa com arbustos e árvores, e se algo decidisse vir até mim, eu não teria muito tempo para reagir. O pensamento de simplesmente dar o fora dali passou pela minha cabeça. Mas eu precisava muito de água, pois fazia 1 ou 2 dias desde que eu tinha bebido, e demoraria um bom tempo até que eu encontrasse água novamente. Ao descer do meu cavalo, ouvi alguém em uma voz suave em algum lugar atrás de mim dizer: "Senhor, me ajude." Sem pensar, rapidamente saquei minha pistola e me virei na direção da voz. Quando percebi que minha mão da pistola estava tremendo terrivelmente, fiquei ali olhando para onde pensei que a voz tinha vindo. Vi os arbustos altos e grossos na minha frente se movendo como se algo estivesse vindo para mim. Engatilhei o cão e me preparei para qualquer coisa que acontecesse. O que quer que fosse, parou bem na beira dos arbustos antes de se expor. Então gritei: "Quem é você? Mostre-se." Alguns minutos se passaram enquanto eu fiquei ali sem nada acontecer. De repente, sem aviso, o que quer que fosse se virou e correu de volta pelo caminho que tinha vindo. Isso me assustou um pouco e eu quase disparei outro tiro, mas consegui me impedir de puxar o gatilho a tempo. Eu pensei que já tinha visto coisas estranhas, mas nada como o que eu estava testemunhando. Comecei a pensar sobre o que poderia ser. Se fosse uma pessoa, por que ela fugiria de mim? Poderia ser um animal? Animais não falam. Embora eu tenha considerado segui-lo pelos arbustos, decidi que era muito denso e não valia a pena. Naquele ponto, eu só queria pegar água e sair dali o mais rápido possível. Eu não queria acabar como os corpos que eu tinha encontrado. Coloquei minha pistola de volta no coldre. Peguei meu cantil e rapidamente o enchi. O tempo todo, mantive um olhar atento ao meu redor. O melhor momento para um predador atacar é em um bebedouro, quando sua presa está ocupada.
e eu sabia disso muito bem. Ao montar meu cavalo, decidi voltar para a colina onde eu estava originalmente indo. Era mais aberto lá em cima, o que significava que seria difícil para algo se aproximar de mim sem que eu o visse primeiro. Nada de importante aconteceu o resto do dia, e depois de cavalgar por várias horas e me distanciar daquele barranco, decidi me acomodar para passar a noite. Escolhi um local na base de alguns penhascos para que nada pudesse se aproximar de mim por trás. Eu sempre hesitava em fazer uma fogueira enquanto estava fugindo, mas eu estava faminto e precisava comer, o que significava que eu teria que cozinhar. Fiz uma fogueira grande o suficiente para poder cozinhar alguns dos alimentos secos que peguei da carroça. Depois do jantar, percebi o quão exausto eu estava e rapidamente adormeci. Lembro-me vividamente do sonho que estava tendo. Eu estava de volta ao barranco, deitado nas pedras cobertas de sangue com minha égua parada sobre mim. Minha égua então colocou o focinho no meu rosto, e eu pude sentir sua respiração quente e úmida enquanto ela respirava em mim. Isso continuou por um tempo antes que eu lentamente começasse a acordar do meu sono, apenas para perceber que havia de fato algo parado sobre mim a centímetros de distância respirando no meu rosto. Quando meus olhos se ajustaram o suficiente, pude ver o contorno da coisa contra as estrelas e rapidamente percebi que não era minha égua ou qualquer animal que eu já tinha visto. Alcancei minha pistola, que ainda estava no coldre preso ao meu quadril, e quando fiz isso, o que quer que fosse disparou em um flash sem fazer um único som. Pulei enquanto sacava minha pistola, tentando ver o que eu podia na escuridão. Ao me virar em círculos muitas vezes, não consegui ver nada além da minha égua, e ela ainda estava amarrada a cerca de 6 metros de distância de mim. Não havia como ter sido ela respirando em mim. Peguei um monte de lenha e aumentei o fogo o máximo que pude. Naquele momento, eu não me importava se alguém visse. Aquele foi o momento de maior medo que já tive na minha vida. Fiquei sentado ao lado do fogo o resto da noite, certificando-me de que ele não se apagasse, nunca mais voltando a dormir. Quando a manhã chegou, tirei um cochilo de algumas horas antes de prosseguir, pois minha cabeça doía de não dormir. Quando acordei, preparei o café da manhã e ponderei para onde deveria ir a seguir. O pensamento de voltar para a cidade passou pela minha cabeça, mas o pensamento de ser preso e enforcado superou o que quer que fosse que me visitou durante a noite. Decidi seguir em frente até encontrar o próximo grupo de alces em seus campos de verão. Eu estava precisando urgentemente de carne, e carne de alce parecia muito boa no momento. Eu sabia que ainda tinha meio-dia de viagem antes de chegar aos seus campos de verão e esperava que estivesse longe o suficiente para que aquela coisa não me seguisse. Passei o dia com medo enquanto cavalgava. Eu não conseguia parar de olhar ao meu redor e pular a cada pequeno som. Ao chegar ao topo de uma colina, que dava para um pequeno vale verde, vi uma manada de alces pastando. Naquele momento, o medo que eu estava sentindo foi embora, e eu esqueci tudo o que tinha acontecido quando a emoção de caçar alguns alces tomou conta de mim. Desmontei rapidamente e peguei meu rifle da bainha. Amarrei minha égua a uma árvore e comecei a perseguir os alces pelas árvores. Eu só precisava de um alce, e eu teria carne suficiente por um bom tempo. Felizmente, a carroça tinha um saco de sal de bom tamanho que eu tinha pegado. Então, eu poderia conservar a carne, o que significava que eu poderia ficar nas montanhas por um tempo. Não demorou muito para eu abater um touro de bom tamanho. Passei o resto do dia cortando e processando a carne. Alces são animais enormes, e eu tinha muita carne, então não iria muito longe. Acampei bem perto de onde eu tinha matado o alce. Eu planejava ficar naquele local por um tempo, e realmente não sabia quando iria embora. Eu quase tinha esquecido o que tinha acontecido 2 dias antes, o que era bom. Nada aconteceu naquela noite, e eu realmente dormi melhor do que desde que escapei da prisão. Quando acordei, meu primeiro pensamento foi que eu precisava de água. Eu sabia que havia um rio logo atrás da colina para mim. Então a primeira coisa que fiz foi buscar um pouco de água. Enquanto voltava para o acampamento depois de pegar água, e ele aparecia à vista, não consegui me livrar da sensação de que algo estava me observando. Aproximei-me lenta e cautelosamente enquanto mantinha um olho na minha égua, que estava amarrada a uma árvore. Se algo estivesse errado, ela seria a primeira a me alertar.
Ela não parecia alarmada, então isso ajudou a aliviar minhas suspeitas. Passei o resto do dia salgando e pendurando a carne para secar. Isso não me impediu de olhar por cima do ombro ao menor estalo de galho ou farfalhar de folhas. Quando a noite caiu, novamente decidi fazer uma grande fogueira que esperava que queimasse a noite toda. Eu estava extremamente cansado de processar o alce nos últimos 2 dias e sabia que teria dificuldade em ficar acordado durante a noite. Fiquei sentado ali, olhando para o fogo, sentindo seu calor. E essa é a última coisa de que me lembro antes de ouvir a voz suave atrás de mim dizer: Senhor, me ajude. Meu primeiro pensamento foi: ó inferno, eu adormeci. Algo então agarrou a gola da minha camisa por trás de mim e me jogou pelo ar. Bati em um pinheiro e comecei a cair enquanto batia nos galhos no caminho para baixo. Enquanto eu estava deitado no chão me contorcendo de dor, ouvi os gritos horríveis da minha égua. Demorou um pouco até que eu conseguisse me levantar, enquanto ela gritava. Eu nunca tinha ouvido um cavalo gritar assim antes, era horrível. Assim que consegui ficar de pé, saí correndo na direção oposta. Eu nem tinha certeza para que lado estava correndo, mas acabei correndo direto para o rio que ficava logo atrás da colina do meu acampamento. Assim que cheguei ao rio, o segui, subindo e me afastando do meu acampamento. Corri e corri até cair de exaustão e desmaiar. Quando voltei a mim, o sol estava batendo em mim e várias moscas estavam reivindicando meu rosto. Ao me sentar, pude sentir uma dor aguda nas costas e pude sentir o quão dolorido eu estava. Meu corpo inteiro doía. Lembro-me de olhar para o rio por um longo tempo, repetindo os eventos da noite anterior. Eu tinha algumas decisões a tomar. Caminhar de volta para a cidade levaria muito tempo, mas eu também temia voltar para o acampamento. A julgar pelos gritos que minha égua fez, eu tinha minhas dúvidas de que ela ainda estivesse viva. A curiosidade levou a melhor sobre mim, e tomei a decisão de voltar para o acampamento. Eu tive que seguir o rio de volta por um tempo, então isso me daria algum tempo para pensar se eu decidisse mudar de ideia. Assim que cheguei ao local onde eu precisava sair do rio e ir direto para o acampamento, respirei fundo e disse em voz alta: Tudo bem, Billy. Não seja covarde. Então comecei a caminhar em direção ao meu acampamento. Ao subir a colina que dava para o meu acampamento, cheguei ao topo da colina e rapidamente comecei a escanear a área. Eu conseguia distinguir pedaços do meu acampamento, mas não conseguia ver tudo claramente. Eu estava morrendo de medo enquanto continuava caminhando em direção a ele. Quando cheguei perto o suficiente para ver tudo, disse em voz alta: O que em nome de Deus aconteceu aqui? A cabeça da minha égua havia sido cortada e sumido. Não estava em nenhum lugar que eu pudesse ver. O que mais me assustou, porém, foram os buracos circulares em seu corpo, exatamente como os que eu tinha visto nas pessoas no barranco. Caminhei até o corpo dela e me ajoelhei para dar uma olhada mais de perto quando, para meu choque e espanto, não pude acreditar no que estava vendo. Lá na terra úmida estavam as pegadas do que parecia ser uma criança pequena. O que me intrigou, porém, foi que logo na frente dos dedos dos pés estavam as marcas do que pareciam garras. O que quer que tenha feito as pegadas tinha garras bem grandes presas aos dedos dos pés. Isso me assustou pra caramba, e eu rapidamente me levantei, olhando ao meu redor, rezando para que o que quer que tenha feito as pegadas não me tornasse sua próxima vítima. Tomei a decisão imediata de reunir o que eu pudesse carregar e dar o fora dali. Então levei vários dias até chegar a Lincoln. Assim que Lincoln apareceu à vista, esperei até escurecer antes de entrar, roubar um cavalo e seguir para San Patrício. Eu sei que você não acredita em mim, mas peço que vá até o barranco e veja por si mesmo. Os ossos dos colonos certamente ainda devem estar lá, então você verá que eu não estou mentindo. Alguns dias depois, com as instruções para o barranco dadas a eles por Billy, Romero e alguns de seus homens foram até lá. Exatamente como Billy disse, a carroça estava lá junto com os ossos e restos do que restou dos colonos. Romero e seus homens verificaram que os ossos, de fato, tinham buracos circulares perfeitamente cortados em suas costelas, externos e crânios. Eles enterraram o que restou deles, mas alguns dos ossos, juntamente com o crânio, foram trazidos de volta para a cidade de Lincoln
e foram passados de geração em geração pela família do xerife. Apenas algumas pessoas vivas hoje realmente viram o crânio e os ossos com seus próprios olhos.